7 dias para a gente falar um pouco sobre vida financeira. Vida financeira inclui riqueza, inclui administração, inclui mordomia, inclui cuidados, inclui advertências. Tem bastante assunto dentro das finanças para a gente falar. Por exemplo, o livro de Provérbios, que versa bastante sobre esses assuntos, diz aqui, 22, versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, existem as leis, as regras e os princípios. A lei pode ser quebrada, pode ser desobedecida, as regras também, de igual modo, podem ser desobedecidas, mas o princípio não. O princípio não pode ser quebrado, não pode ser desobedecido, porque o princípio é uma coisa que acontece de maneira natural. E o princípio é uma coisa assim que faz por si só cumprir o seu objetivo. Por exemplo, o princípio da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então é aquilo que a pessoa planta, a pessoa colhe. O princípio aqui que existe nesse versículo é o princípio do não tomar emprestado. Por quê? Porque há um espírito nesse empréstimo que faz com que a pessoa que toma emprestado vire escravo da que empresta. Então ele vai ficar devendo tudo. Lá em Israel, eles tinham a questão dos filhos. Quando um homem devia para o outro e não tinha como pagar, então ele entregava os filhos, a honra, dizia a herança, a honra, a sensatez, aquilo que o homem tinha conquistado, que é a sua família, os filhos, deveria ser entregue para se tornar escravo daquele outro que ele tomava emprestado. Então, primeira ideia aqui é de entender que quem toma emprestado é servo do que empresta. A ideia aqui é simples, é a gente aplicar o princípio do não tomar emprestado de ninguém em hora nenhuma. Nós vamos falar durante esses 7 dias sobre vida financeira, porque muitas pessoas têm uma concepção de que se a pessoa começa a se envolver muito com dinheiro, com finanças, essas coisas, ele vai ficar ele vai ficar endemoniado, ele vai ficar possesso, ele vai para o inferno. E o dinheiro, diz o texto de Timóteo, quando Paulo escreveu a Timóteo, dizendo que é a raiz dos males. Todavia, não está dizendo que a pessoa não pode ter e não deve ter. Está dizendo que se a pessoa ficar com o coração naquilo ali, como aquele jovem que Jesus falou, que se encontrou com ele, disse assim, vai vende tudo que você tem, dá aos pobres. Mas aquele moço tinha o coração naquelas coisas, então ele jamais faria uma coisa daquela que Jesus falou. Ele jamais realizaria aquilo porque o coração dele estava naquilo. E é exatamente aí que está o problema da riqueza. Quando a pessoa começa a crescer, melhorar, ele começa a colocar o coração nessas coisas aí. Ele começa a colocar o coração nisso. E aí entra o problema da ambição, o problema de se sentir mais do que os outros. Não, se vier para o bem, que venha. Mas se vier para a pessoa se achar, se sentir e querer se sobrepor aos outros por conta do dinheiro que tem, então que não venha mesmo, porque se vier, essa pessoa certamente vai sim para o inferno, porque ela não está sabendo que aquilo ali Deus dá para a gente administrar, para a gente cuidar bem e para a gente fazer crescer como aqueles homens que receberam a herança, né? Cada um recebeu uma parte, um recebeu 2 talentos, outro recebeu 5, outro recebeu 1 talento só. Aquele que recebeu um só foi lá e enterrou. Ele deveria ter feito multiplicar aquilo, mas ele enterrou, porque ele estava com o coração naquilo, ele tem medo de falar sobre aquilo, ele tem medo de mexer naquilo, então
aquilo para ele é assustador. Falar em finanças para quem tem medo de riqueza, tem medo de se tornar uma pessoa bem-sucedida, é a pior coisa que tem, porque a pessoa vai achar que ela está sendo ofendida, que ela está sendo agredida. Então, essa semana nós vamos falar sobre esses 7 princípios. O primeiro deles é esse aqui: não tomar emprestado nunca, porque o que toma emprestado é servo do que empresta. Guarde bem isso.